Paz do Senhor, igreja. Deus abençoe sua vida e a sua vinda até a casa do Senhor Jesus. Feliz por receber esse convite do pastor Jefferson, de estar com os irmãos aqui uma vez mais, podendo servir a mesa do Senhor através da palavra de Deus. É ela que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé, é a palavra de Deus que pode dar direção para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso casamento. Eu agradeço a Deus porque essas oportunidades são únicas na vida. Nós não sabemos se pode ser a última oportunidade que você pode estar ouvindo essa palavra nessa noite. Dos últimos acontecimentos que nós temos ouvido por aí, tudo aconteceu muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido e não tiveram chance para algumas coisas na vida. E a nossa decisão por Cristo, ela não se dá depois que a gente parte. Não importa como partimos desse mundo, mas importa como eu estava antes de partir. Tudo isso é importante. Eu quero pedir ao Mateus, por gentileza, Mateus, coloque para mim, fazendo um favor aqui, um convite. O pastor Jefferson nos permitiu divulgar aos irmãos. Nós estamos indo para o 6º seminário de liderança e o tema esse ano é casamento. Dá para ver um pouco ali, 15 e 16 de março, lá no Recanto Parque Hotel. Nós vamos ter 2 dias com o pastor Josué Gonçalves. Pastor Josué Gonçalves, eu acredito que muitas pessoas conhecem e outros não. Mas na área de família hoje no Brasil, possivelmente o melhor que nós temos. Com respeito, eu gosto muito do Cláudio Duarte, dou muita risada. Mas eu estou falando de edificação na Bíblia mesmo, que vai profundamente. Ele tem uma mensagem sobre adultério, que é fantástica. Rebenta com qualquer homem, com qualquer mulher. Você cresce muito ouvindo as ministrações. Então, eu acredito, não sei se alguém deve ter um folder aí, eu trouxe o pastor Jefferson, um folder do nosso seminário. Você é muito bem-vindo lá. Esse trabalho aqui é para casais, irmãos. Casado. Pastor, e eu que sou solteiro, o que eu faço? Hora para casar. Irmãos, R$150 é um valor por casal. Não é por pessoa, tá? R$150 não é gasto, é investimento. R$150 é mais barato que divórcio. Um amigo meu falou comigo, pastor, queria separar, mas está muito caro. Não dá não. Falei, fica quietinho então. Então, você que deseja ir, você tem que falar aí. Conversa com a Marcela, vai anotar o teu nome. Eu acredito que o pastor Jefferson tem poucos convites, tá? O valor de R$150 é para os 2 dias lá no hotel. De repente, tua esposa quer ir lá. 90% de um trabalho desse, quem quer participar é a mulher, por incrível que pareça. Né? 90% da mulher que quer participar. E 10% é homem, e os 10% estão aqui na igreja, meu irmão. Nosso contato está ali, esse telefone ali é o nosso, se você quiser mais informação. As vagas são limitadas, tá? Se você já conhece a estrutura do Recanto Parque Hotel, então dispensa comentários. O problema é que muitas esposas ficam convencendo o marido a posar uma noite lá no hotel. E aí, irmão, lá na igreja, sem essa palestra de casal, já tem 6 mulheres grávidas. Então, alguns já estou proibindo de participar lá, tá? Então, você é muito bem-vindo lá. Eu acredito que o pastor Jefferson tem apenas 15 convites, tá? Você conversa com ele, fala com ele. Eu acredito que se tiver algum casal da igreja conhecendo um pouco do pastor, tiver algum casal aqui interessado em ir e não tem o dinheiro para ir, eu tenho certeza que ele te abençoa. Tenho certeza, estou falando aqui, vai ficar gravado, eu acho. É responsabilidade minha, tá, irmão? Responsabilidade minha. Tenho certeza que ele te abençoa. Porque se ele é um pastor que, pelo qual eu conheço, ele ama a obra de Deus, a gente faz isso. Tem muitos pastores que não são assim, não. Mas ele eu conheço, ele é assim. Então, de repente, você fala, meu Deus, queria ir, pastor. Eu não posso, não tenho dinheiro. Como que eu faço? Converse com o pastor. Tenho certeza que se você tiver interesse em participar, ele não vai deixar você do lado de fora. Tá? Então, são apenas 15 convites, alguns irmãos já pegaram. Só reforçando, 15 e 16 de março. Os jovens da igreja vão estar lá no retiro, com o pastor Walter, no Encontro com Deus, que vai ser dia 15, 16 e 17. 17 é domingo? É bem provável que eu esteja então. Tá bom? Com vocês lá. Vamos para a palavra de Deus. Você pode ficar um pouquinho mais de pé comigo, por gentileza? O irmão Billy que me acompanha. Obrigado, Billy, por estar me acompanhando. Muito feliz em rever aqui muitos amigos e irmãos. Sempre quando a gente vem aqui na igreja, a gente é muito bem recebido. Eu fico muito feliz por isso, tá? Atos capítulo 27.
Nós vamos ler a partir do verso de número 9. Pastor Carlos falou assim: vai até às 11, pastor. Vai ficar eu e ele aqui. Quantos acharam o versículo 9? Pode confirmar com amém? Olha o que diz o texto. Diz assim, eu não sei qual que é essa versão, acredito que é muito parecido com a minha, mas nós vamos usar essa versão. Diz assim: depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só a carga do navio, mas também a nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que aquilo que Paulo dizia. E não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando ter eles alcançado o que desejava, levantaram-se âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos a levar. Passados sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram-se os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Amém. Pode sentar. Eu queria nessa noite compartilhar com você algumas verdades bem práticas da palavra. O gostoso da palavra, quando ela alimenta a sua vida, é quando você consegue olhar para um texto e consegue extrair desse texto algumas coisas que você pode servir para o seu dia a dia, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Eu queria nessa noite levar você a entender um pouquinho comigo o que está acontecendo no texto. Talvez alguns irmãos aqui tenham a oportunidade de ler a Bíblia sempre, outros não. Talvez alguns conhecem um pouco a história de Paulo, outros não. Meu objetivo nessa noite não é entrar no teor de quem era Paulo, mas o que esse homem passou. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu quero dizer. Quando nós falamos do livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos falando de um livro que ele vai cobrir um período histórico de aproximadamente 33 anos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele tem uma missão. E a missão de Atos, verdadeiramente, é mostrar como agiram aqueles homens a qual Jesus havia instruído para seguir o seu ministério. Nos evangelhos está o relato da história de Jesus. Está mostrando Jesus usando esses homens, mostrando para eles, através de um ensino prático e diário, como eles deveriam se comportar após a sua ida ao céu. Atos dos Apóstolos praticamente é uma continuação do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas termina, o Atos dos Apóstolos começa praticamente no mesmo período de transição. Quando eu falo desse período, eu falo de um tempo em que Deus levantou um homem chamado Pedro, que você conhece muito bem a história dele. Um homem que negava, um homem que era inconstante, um homem que era sanguíneo. Um autor muito conhecido, ele diz que o sangue do Pedro corre nas nossas veias. Diz que o coração do Pedro pulsa no nosso peito. Que todo crente tem um pouquinho de Pedro na vida. E Pedro é um homem que teve um impacto extraordinário na vida, porque este homem se encontrou com um arrependimento genuíno na vida dele. E esse arrependimento fez com que ele se tornasse um líder da igreja. Sendo líder da igreja, do capítulo 1 de Atos até o capítulo 12 de Atos, existe um homem em evidência. E esse homem é Pedro. É Pedro que está pregando, é Pedro que está curando, é Pedro que está levando o evangelho aos gentios, é Pedro que está em evidência. Do capítulo 13 de Atos até o capítulo 28 de Atos, muda-se o personagem, e o personagem agora é Paulo. Esse mesmo Paulo que é conhecido como perseguidor da igreja. Se você procurar a história de Paulo na Bíblia, você vai encontrar que este homem não era um homem devasso.
Esse homem não era um homem promíscuo, não. Esse homem, dentro daquilo que ele acreditava, era um homem religioso, um homem sério, um homem que estudou tanto o sistema religioso judaico, como a questão do conhecimento secular da sua época. É por isso que, transcorrendo as leituras de Atos, você vai encontrar Paulo discutindo com o filósofo, Paulo debatendo com grandes homens, grandes reis, grandes imperadores, sem passar vergonha em momento algum. É ele mesmo que vai dizer que, quanto à lei de Deus, ele era irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Alguém que você não pode falar nada da sua conduta moral, ética. O que é uma pessoa irrepreensível? Aquela pessoa que você não tem como apontar o dedo, procurar, entre aspas, dizendo uma falha na vida dele. Se ele diz que ele era hebreu dos hebreus, ele diz que ele era da tribo de Benjamim, ele diz que ele era circuncidado ao 8º dia, ele diz que ele era fariseu. Se ele era fariseu, ele orava todos os dias. Se ele era fariseu, dava dízimo. Se ele era fariseu, jejuava 3 vezes por semana. É por isso que ele diz que ele era irrepreensível. Esse homem aqui, toda a sua história de vida, do capítulo 13 ao capítulo 28 de Atos, você vai encontrar as suas cartas, com exceção de uma, 2 Timóteo. As cartas de Paulo traz para nós evidências. Se você sabe alguma coisa sobre salvação hoje, devemos a Paulo. Se entendemos alguma coisa sobre pecado, a Paulo. Se você entende alguma coisa sobre justificação, sobre a volta de Jesus Cristo, devemos a Paulo. Este homem se converte, melhor dizendo, foi convertido, porque ele não tomou a decisão. O Senhor decidiu por ele. Esse homem está saindo, ele se converte em Atos capítulo 9. Até 9:30? Amém. Perdi o tempo. Liga não, irmão, só assim, depois eu melhoro. Esse homem, quando ele se converte, a Bíblia vai dizer, melhor dizendo, quando ele foi convertido, ele estava consentindo na morte de Estevão. E você vê que a promessa de Jesus era pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1 a Atos 8, está o evangelho lá em Jerusalém, até o capítulo 7. Do 8 em diante, até Samaria. E quando você pega Atos, do capítulo 13 ao 28, até os confins da terra. Quando eu digo isso, talvez não faz muito sentido. O que eu quero dizer para você é que você só é salvo por causa dessa palavra que Paulo ministrou sobre as nossas vidas. Ele rompeu as fronteiras. A salvação não era para você. A salvação não era para mim. A salvação era para os judeus. Mas ele veio para aqueles que eram seus. Os seus não receberam. Mas todo quanto recebeu, ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Quando nós falamos disso, o apóstolo Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não têm uma linhagem judaica, não têm o sangue de judeu. Ele se preocupou em trazer a mensagem para essas pessoas. Quando ele foi convertido, no capítulo de número 9, ele vai chegar lá, a Bíblia diz que ele vai se batizar, vai ser cheio do Espírito Santo. E esse homem estava orando. Há uma lacuna perdida do versículo 18 ao versículo 20 do capítulo 9. Esse é o tempo que Gálatas, no capítulo 1, relata onde ele passou um tempo. Ele passa um período de aproximadamente 10 anos na Arábia, aonde ele só vai buscar de Deus. Quando você olha para o texto e vê Paulo passando por naufrágio, passando por pedrada, passando por açoites, como que esse homem suportou? O impacto na vida de Paulo não é só o que ele fez, mas o que ele passou e como ele se comportou quando ele passou. Este homem aqui é uma inspiração para nós no tempo que nós estamos vivendo. E quando este homem começa suas viagens missionárias, o capítulo 13 fala de uma parceria com Barnabé, e assim as suas viagens, a sua primeira, segunda e a sua terceira viagem missionária se dá até o capítulo de número 19, aproximadamente até o 20. Quando dá o capítulo 21, o apóstolo Paulo, já convertido, já saindo de tantas perseguições, ele vai visitar a última vez Jerusalém. Vai visitar o templo. Lá que estava a lei, lá que estava toda a questão religiosa, e de lá ele é expulso. Do capítulo 21 até o capítulo 27 que nós lemos, eu preciso falar isso para você entender o que nós vamos falar aqui nessa noite. Ele encontra um período de um julgamento. E esse julgamento começa lá no Sinédrio. O Sinédrio que ele fez parte. O Sinédrio que ele estudou a vida toda para se formar, para chegar até lá. O próprio Sinédrio está acusando. A Bíblia diz que os fariseus, eles vão fazer uma conspiração contra ele. Vão tentar matar. E é onde então que ele apela para não ser julgado em Jerusalém, em Cesareia, para ser julgado lá em Roma. Lá em Roma, ele sai de Cesareia. E agora eu entro no capítulo 27. Durante todo esse julgamento, existe um rei chamado Festo, o outro Agripa e o outro Félix. Todos eles
conversam com Paulo e não tem como acusá-lo. Por quê? Porque ele é inocente. A inocência dele é provada tanto. Coloque para mim o 27, fazendo favor, versículo 1. Até o versículo 3. Pode ser 1. E como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos, a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Deixa aqui. O que acontece? Se ele apela a César, ele quer ser julgado lá em Roma. Ele está em Cesareia. Para chegar lá em Roma é 3.500 quilômetros. De avião já demora. Imagina naquela época de um navio cargueiro. Ele vai pegar 2 navios. Ele tem que ir lá. Paulo não está condenado. Ele está para ser julgado. Os demais presos que vão entrar com ele nesse navio, todos estão condenados. E aí agora esse centurião vai agora levar Paulo sobre a sua custódia. O Paulo vai ter que ser preso. Mas até o centurião acreditava que o Paulo era inocente. Coloca o verso 2. Embarcando nós em um navio adrematino, partimos, navegamos a lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônio e de Tessalônica. 3. Chegamos no dia seguinte, e Júlio tratando Paulo humanamente. É que não dá para explicar. Esse centurião vai passar 3 fases dentro do texto. A primeira fase está aqui. O homem sabe que o Paulo é inocente. Então trata ele bem. Então dá para ele comida. Permite que os amigos venham se despedir dele. Ele está indo para uma viagem, porque nunca mais ele volta para Jerusalém. Essa viagem de Paulo é sem retorno. Ele vai chegar em Roma. E por que Paulo quer chegar em Roma? Roma é a capital do império antigo, de um mundo cheio de autoridade e de potência militar. Em Roma, dizem que o César é o Senhor. E Paulo quer chegar em Roma para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo quer chegar até Roma para dizer que aquilo que ele viveu. E a Bíblia vai nos dizer agora, pode tirar, meu filho. O que vai acontecer? Ele pega o primeiro navio. Esse primeiro navio, ele vai chegar até um período em que vai passar uma dificuldade no mar. Mas essa dificuldade vai parar lá no versículo de número 8, quando ele diz que costeando penosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Aqui ele já pegou o segundo navio. O primeiro navio é um cargueiro. O segundo navio está vindo de Alexandria, está vindo do Egito. Roma não tinha grãos, então tem que importar. E Paulo e os presos não tem como comprar a passagem. Eles são obrigados a entrar nesse navio até o seu destino final, que era chegar em Roma. Quando ele entra nesse navio, a Bíblia vai nos dizer que tem uma tripulação no total de 276 pessoas. Quem são essas pessoas? 80% é preso, 20% tripulação, marinheiro, piloto e o mestre do navio. Quem são esses presos? Por que eles estão saindo de Cesareia e vão para Roma? Esses presos já estão condenados à morte. Paulo ainda não. Esses presos vão virar atrativo em Roma. Esses presos que já estão condenados à morte vão ser jogados nas arenas. Eles vão entreter o povo romano. Vão brincar com essas vítimas, simplesmente para o matar, porque já estão condenados. E Paulo está juntamente dentro desse navio. O problema deles é que eles achavam que Paulo só entendia de Bíblia, que Paulo só entendia de orar, que Paulo só sabia jejuar. Eles acabam negando a experiência de um homem que conhecia o perigo dos mares. Ninguém poderia navegar no período do inverno após 15 de setembro. Ninguém poderia fazer isso porque era perigoso. Diga comigo, perigoso. E qual que é o conselho de Paulo? Vamos ficar onde a gente está. Por que a gente vai arriscar? De uma maneira desnecessária. E eles não quiseram ficar em Bons Portos, porque Bons Portos, segundo eles, não era um bom lugar para passar o inverno 3 meses. E o texto diz assim para nós, o verso de número 7. Melhor dizendo, o verso 9. E passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo admoestava, dizendo-lhe: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Continua. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do navio do que aquilo que Paulo falava. Espera aí,
Antes ele tratou ele humanamente, permitiu que os amigos servissem, e por que agora não está dando crédito? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu já quero ser bem objetivo. Vai acontecer tempestade no texto, não era para acontecer, não era para ele estar lá no meio da tempestade. Tem coisas que eu não preciso passar na minha vida, tem dificuldade que Deus já está me falando antes pela sua palavra. Deus já está levantando pessoas para dizer para mim que eu não preciso passar por ela. E eu não estou falando agora na ação soberana de Deus que conhece todas as coisas. Eu estou dizendo que coisas que são evitáveis aqui no texto. Tem alguém que levantou uma placa de alerta dizendo: gente, é melhor nós ficar aqui em bons portos. Por que a gente vai navegar? Olha o que diz o texto. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais dele foram de parecer que partissem dali. Deixa aqui. Algumas traduções, talvez a sua vai dizer assim: a maioria deles. Irmão, você sabia que é a maioria na igreja que não quer orar? Você sabia que a maioria não é a voz de Deus? Sabia que tinha 12 espias? Diz que a maioria deles falou que não dava. Você sabia que no deserto a maioria falou que Moisés estava errado? A maioria está dizendo aqui, ó, não dá. O Paulo é o único que está levantando, dizendo, vamos ficar. O que Paulo está dizendo? É melhor nós ficar onde nossos pés estão alcançando o chão. Por que a gente vai arriscar? Tem tempestade na vida que Deus quer que você passe. É aquela de Jesus, mandou os discípulos. Agora tem outras tempestades na vida que não precisava você estar passando. Pastor, eu não consigo nem entender o que o senhor está falando, deixa eu te explicar. Por que você vai comprar um carro sem uma direção de Deus? Por que você vai namorar sem a direção de Deus? Por que você vai casar sem a direção de Deus? Deus está falando para você fazer, faça, mas se Deus não está falando, por que você vai fazer? Olha o que diz a Bíblia. Versículo 13. E soprando brandamente o vento sul, lhes pareceu terem o que desejavam. Deixa aqui. Vamos tentar imaginar, o Paulo está dizendo, não vamos. A maioria está falando? A maioria está falando? Vamos. Aí eles entram no navio. Eles vão chegar a costear aproximadamente 100 quilômetros. Imagina a cara do Paulo. Crente, servo do Deus vivo. Crentinho, sentado lá dentro do navio. E quando eles entram, o Paulo diz, vai ser perigoso, vai ser perigoso, vai ser perigoso. Eles entram no navio, brisa suave. E soprando o vento sul brandamente, nada aconteceu. Em outras palavras, o Paulo está errado. O Paulo está na carne. Deus não está usando o Paulo. Aí, Paulo, o que você vai falar, Paulo? E olha o que diz o texto. 14. Não muito tempo, depois deu nela um pé de vento chamado Euraquilão, um tufão de vento. É aquelas pessoas que o pai está falando, filho, não faça isso. Não, porque eu sei o que eu estou fazendo. Aparentemente não está acontecendo nada. Vento sul. E de repente, vira-se um tufão de vento. A menina engravida, o rapaz engravida a menina, ninguém quer casar, vira uma tormenta na vida de uma família que não precisava passar. Filho, não anda com esses tipos de pessoas. O Ezio acabou de falar para nós aqui. Mas quer andar. Está tudo tranquilo, são meus amigos. É o vento sul. Mas de repente, vem um tufão de vento e começa a chacoalhar toda a estrutura de uma família. Por quê? Porque eu não estou ouvindo Deus falar comigo. Ah, mas eu não vi nenhum anjo descer. De repente, nessa noite, Deus está falando com você nesse exato momento. Deus usa as pessoas para falar. Deus usa a palavra para falar. O nosso problema é que nós achamos que nós somos melhores do que os outros. Que pelo pouco de experiência que eu tenho, eu não preciso mais ouvir ninguém na minha vida. E aí eu atinjo uma idade que eu já sou senhor da minha vida. E que eu sei o que eu estou fazendo.
Você sabia que tem muita esposa passando por tempestade por causa do seu marido? Tem muitos filhos passando uma tempestade na vida por causa dos seus pais. E tem marido passando tempestade por causa da esposa. Por que se arriscar ao mar alto, se meus pés estão firmados na terra em bons portos? Depois que entra num relacionamento errado, vai lembrar, ai meu Deus, como que o meu pé estava sequinho. Como era tão bom. Irmão, se Deus te dá uma direção para você comprar um carro, vai e compra. Se Ele não dá, não compra. Às vezes você está com um aqui pago, ano 2000 ou 98 que não paga PVA. Tá, irmão, você está quietinho. Não pede direção para Deus e nem ouve a esposa. Entra no financiamento que de repente você achou que poderia caber no seu bolso. A primeira parcela, a segunda parcela, vento sul. Depois, o euraquilão, um tufão de vento. Você se enrola tudo, mão na cabeça e diz, meu Deus, por que não ficar com 98? Por que não 2000 que estava paguinho? Por que eu tive que pegar o de 2019 já? Por que sem a direção de Deus? O problema é que o Paulo aqui é o certo, o Paulo é o correto. Paulo passou pela tempestade ou não? Passou. Mesmo você orando, sendo certo dentro do relacionamento, por causa do marido, da esposa, dos filhos ou dos pais, as pessoas que nós amamos, nós envolvemos no meio da tempestade da nossa vida. Elas sofrem com isso. Olha o que diz o verso próximo, coloca para mim, meu filho. E sendo o navio arrebentado, e não podendo navegar contra o vento, deixamos de mão tudo e nos deixamos ir à toa. Espera um pouquinho. Antes o centurião falou, não vou te ouvir, eu quero ouvir o piloto. Eu quero ouvir o mestre. E agora quem está governando o navio? Ninguém. É quando verdadeiramente você diz assim, perdi o controle da situação. Não sei o que eu faço mais. Meu marido está querendo ir embora. Meu filho diz que vai me abandonar. E o negócio começa a desandar. Porque quem que controla esse navio agora? Ninguém. Antes eu estava dando crédito ao que as pessoas estão dizendo. Às vezes as pessoas não é Deus falando, irmão. Você quer ouvir uma amiga na escola, alguém na faculdade, alguém no trabalho, alguém que não é inspirado por Deus, que te dá um conselho, que vai te levar totalmente fora dos propósitos de Deus. E aí começa, olha o que diz a Bíblia. Coloca o versículo de número 16. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram todos os meios, cingindo o navio, temendo que desse na costa de Sirte. Sirte era uma barranca perigosa. Sirte era um cemitério de navio. E o medo deles era bater lá. Agora quem controla o navio? Ninguém. Ninguém. Aí começa a amarrar o navio. Agora tenta juntar o bote. Pode colocar. E andando nos agitamos por uma veemente tempestade. No dia seguinte aliviaram o navio. O que eles jogaram fora do navio? Alguém sabe me dizer? A carga, os grãos, que valia dinheiro. Quantas pessoas numa tempestade acabam tendo percas? Financeiras, emocionais e espirituais. Por quê? Porque eu não quis ouvir Deus, pastor. Eu não quis ouvir Deus. Tem alguém aqui me ouvindo, amém? Pastor, essa mensagem está meio dando uma chilepada em nós aqui, em mim também. É bom. É bom assim, de vez em quando o culto apanhar um pouquinho. E fica mais crente. Mais crente. Sai daqui mais, né, alicerçadinho. Aí a Bíblia diz que eles começaram a aliviar o navio. E o problema não é esse, coloca. E ao terceiro dia nós mesmo com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. A armação do navio aqui é a vela reserva. Se já estava difícil, se arrebenta uma vela, eu tenho reserva. Mas agora para a gente se salvar, vamos jogar até a vela reserva. Irmão, quem que pode controlar uma situação dessa? Às vezes você passa uma tempestade por causa dos outros. Você está junto, mas você é crente, você é fiel, você é dizimista, ora, busca, mas às vezes as pessoas não querem ouvir.
Aí você entra no meio da tempestade. Você diz assim, meu Deus, pastor, o que vai acontecer comigo? Então quer dizer, por causa dos outros eu vou pagar? Em partes. O texto não acabou. Em partes. Olha o que a Bíblia vai dizer. E não aparecendo já havia muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de salvarmos. Sabe o que estava dizendo? Acabou. É o fim da linha. Não tem jeito. É assim que a gente vai sucumbir. E em contrapartida, eu quero dizer para você nessa noite, ainda que seja o teu marido, a tua esposa, o teu pai, os teus filhos que te colocou você nessa tempestade, eu quero dizer para você também, que é por causa de você que serve a Deus, é que esse barco não vai se arrebentar. Às vezes você não entende porque não caiu todas as coisas, porque tem um Paulo lá dentro, tem uma mulher que está orando lá dentro. Por que o marido que não serve a Deus, o Senhor não levou, não arrebatou, não tirou daqui? Por que ainda esse cabra não está sofrendo todas as penalidades que deveria sofrer? Por causa de uma mulher que está orando por ele. Simples assim. Às vezes é por causa dos outros que nós passamos. E os outros só não perecem porque nós estamos lá dentro daquele barco com eles. Pastor, eu não estou entendendo. Olha o que Paulo vai dizer. E havendo já não muito que comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse, fora da verdade razoável, ó senhores, terem me ouvido a mim, e não partis de Creta, assim evitariam este incômodo. Deixa aqui, e essa perca, deixa no 21. O Paulo aqui, irmão, ele é servo de Deus. Se fosse uns crentes que eu conheço, ele ia falar assim, tá pagando, tá, eu te avisei, não te falei, agora sofra, é Deus tratando, é o Jeová arrebentando. Tem uns aí, irmão, mas não é aqui não, por aí. Que não, capaz, que não, nunca. É Deus tratando. O Paulo está dizendo o seguinte para ele, falou, gente, vocês tinham que me ouvir. Era razoável que a gente não saía da onde a gente estava. Irmão, é 3 dias. Eu não vou poder pregar tudo. Eles vão ficar 14 dias lá. É 14 dias. Não é 3, é 14. Por causa dos outros. Mas o Paulo é extraordinário. Ele não guarda mágoa nem ressentimento. Não, ele é crente, servo do Deus vivo. Ele diz, gente, vocês deveriam ter me ouvido. Mas fica tranquilo. Por quê? 22. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Deixa aqui. O Paulo está dizendo, o prejuízo pode ser grande, mas o que mais importa ainda para Deus é tua alma. Não vai se perder. Paulo está profetizando sobre a nossa vida, irmão. Mesmo que a tempestade esteja assolando a tua casa por causa de você, há esperança de salvamento dentro da sua família, da sua casa, na vida dos seus filhos. Ainda que eles sejam desobedientes, Deus vela pela sua palavra por amor à sua alma, por amor a você. Você é o Paulo que se levanta na tempestade. Você é o Paulo que ainda continua orando na tempestade. A tempestade não pode fazer você parar de orar. O Paulo disse, fique tranquilo. Que convicção é essa, irmão? O Ézio falou assim, ó, os presos ali, irmão, se nós fosse olhar para o lado da carne, abandona com corda e tudo. Mas estamos lá para pregar a palavra. E esses daí, irmão, já estão condenados à morte. O Paulo podia dizer, Senhor, mata essa raça, me livra desse mal. Não, ele diz, vai perder a carga, mas a vida de vocês, não. Mas por que convicção ele está dizendo isso? Por causa desse versículo aqui, ó, 23. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, Paulo. Esses homens estão sem esperança de vida, mas agora o Senhor falou, por causa de você está na tua mão aí, ó, uma igreja, 276 pessoas, falou, entreguei tudo na tua mão, não quiseram te ouvir, não tem problema, mas por causa de você, que eu preciso que você chegue até Roma, nenhum deles vai se perder por amor a você.
Às vezes você acha, eu estou orando, pastor, as coisas não estão acontecendo. Calma. Eu clamo a Deus, meu filho, meu marido, minha esposa, meu pai, minha cunhada. E até a sogra, entra junto. Vai embora junto. E minha sogra, até para ela tem salvação, irmão. Até para ela. Se a tua tiver aí, irmão, fica sério, não dá risada não. Fica em paz. Ele diz, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Não vão se perder. O que nós podemos entender aqui? Quem que estava controlando o navio? Ninguém mais. Aqueles que sabiam, pararam de navegar. Mas nós começamos a entender que a misericórdia de Deus, a mão de Deus, quando eu não posso controlar o navio, Deus coloca a mão dele. Ele direciona esse navio para não bater na barranca, para não se despedaçar, mas que chegue no seu propósito, aonde Ele quer que chegue. E é interessante, não precisa colocar não, Mateus, mas a Bíblia diz que eles começaram a se preocupar, e diz que todos que estavam no barco, começaram a orar para que rompesse o dia. Espera aí, antes da tempestade, ninguém orava. Depois da tempestade, tem gente orando. Para que, irmão, esperar a tempestade para orar? Para que esperar as portas se fechar para você consagrar a tua vida a Deus? Por que esperar o casamento se arrebentar para depois querer correr atrás? É incrível como um monte de gente. Aqui não tem, tem por aí, mas aqui não. Irmão, chega para o pastor. E geralmente, irmão, me desculpe, tá? Os homens aqui, me perdoem. Não tem segurança aqui para nós sair escoltado, não. As mulheres oram por nós, para nós ir embora em paz. Geralmente é a mulher que vem falar para o pastor, para a pastora, ora pelo meu casamento, porque o homem é duro. Não abre. Aí o pastor só recebe a notícia, não, estamos separando. Oxe. Como assim, irmão? Não, acho que não dá mais certo, não. Mas como, homem? 10 anos de casado, 5 anos de casado, 20 anos de casado. Como? Depois que tudo já aconteceu, fala com o pastor. Por que esperar a tempestade para orar? É possível orar antes da tempestade. Por que querer correr atrás de algumas coisas depois que começam as coisas a se perder? Por que querer tratar bem a esposa ou o marido? Agora eu vou comprar, agora nós passamos uma crise bem feia lá em casa, agora eu vou começar a dar uma bolsa para ela. Não, irmão, dá uma bolsa para ela, sem ter crise. Comece a tratar ele bem, não é porque ele está ameaçando que vai embora, porque você ama o teu marido. Por que esperar as coisas acontecer e no fundo do poço para você reconhecer o teu papel pela palavra de Deus? Não, tem gente que espera a tempestade chegar, chacoalhar o barco para depois ele orar. E Deus quer que você ore antes da tempestade por amor a Ele, que Ele é teu Pai. Ele quer que você tenha comunhão e relacionamento com Ele. Irmão, cá entre nós, tem um monte de pai aqui. Qual é o pai que se sente bem? O seu filho chegar perto de você só na hora que ele precisa. Irmão, chega a ser, é difícil. Imaginou meu filho? Ô pai, me dá um dinheiro. Tá. Aí não me abraça, não conversa comigo, fala nada. No outro dia, pai, me dá um dinheiro. Pai, eu quero uma calça. Pai, eu quero um brinquedo. Pai, eu quero isso. Mas quando que eu vou ter o meu filho? Sem interesse de vir até a mim, só para estar perto de mim, sentindo o meu cheiro. Deus é Pai. Ele não quer que nós, como filhos, chegamos nele só para pedir, mas para se relacionar por amor a Ele. Mas Deus dá, mas Ele é misericordioso, Ele dá mesmo. O que eu quero que você entenda nessa noite é que você não precisa orar só depois da tempestade, ou só no meio da tempestade. Para que passar uma tempestade? Porque eu não quero ouvir as placas de advertência que Deus está levantando nessa noite, para nós, para a gente cuidar, passarmos uma tempestade desnecessária, e mesmo passando a tempestade desnecessária, por erro nosso, Deus Ele é tão misericordioso, que Ele coloca a mão, para nos salvar dessa tempestade. Se você ler depois na sua casa, você vai ver que o navio vai se despedaçar, mas todos eles chegam na ilha chamada Malta, e lá em Malta, vai acontecer cura, libertação, salvação, e o povo de Malta vai preparar um navio.
Para quê? Para que ele siga uma viagem até Roma. Por que em Roma? Porque Paulo vai ficar preso lá, na primeira prisão, antes de ser julgado, ele vai ficar 2 anos. Atos vai dizer isso. E quando ele está preso, todo mundo podia pensar que era uma coisa mais triste da vida, a prisão. Não, ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Só isso que ele escreveu na sua primeira prisão. Por quê? Porque ele escreveu Filipenses dizendo: fique tranquilo, gente, a minha prisão não atrapalhou. Antes, as minhas algemas só cooperaram para que o evangelho de Cristo fosse pregado. Por quê? Porque lá em Roma, os guardas têm que trocar o turno. 6 em 6 horas. Ele confirma dizendo em Filipenses, dizendo que toda a guarda pretoriana ouviu falar da palavra. Por quê? Porque cada guarda trocava cada 6 horas com Paulo. Metia uma algema no Paulo e nele, e ficava 6 horas. Você acha, irmão, que o Paulo lá não falava? Falava. Trocava-se o turno. Outro guarda. Um não gostava, outros gostavam. Mas o interessante, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz o seguinte: mande uma saudação aos santos da casa de César. Como assim? César é o imperador? Mas Paulo está dizendo, tem crente lá dentro. Manda saudação aos crentes da casa de César. Manda lá saudação para eles. Eu não sei de fato qual que é a tempestade que você está. O fato é que nós podemos sair daqui com essa palavra para entendermos os propósitos de Deus. Talvez você não é a causa da tempestade. Talvez você está sofrendo com a tempestade por causa de alguém. Eu quero dizer para você não desanimar, que o Senhor é poderoso, misericordioso. Mesmo que você não está controlando mais o navio, Ele coloca a mão para conduzir para onde Ele quer, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado.